que eu chamo de enunciados de futuros, ou a forma como a gente fala sobre o futuro, afeta as nossas decisões no presente e que, portanto, podem vir a construir esse futuro. Então eu digo pra vocês, pistache é uma grande tendência em termos de sabor. Vocês acreditam em mim, e porque vocês acreditam em mim, se torna uma grande tendência em sabor. Se não acreditassem nisso, talvez não iam ter investido em produtos de pistache. E se não investissem em produtos de pistache, a gente não ia estar comendo pistache. Beleza. Em todos os momentos da nossa vida. Entrar na padaria lá Tudo é e pistache, ter tudo de pistache. Suco de pistache. Suco de pistache. Eu literalmente vi um detergente de pistache. Acho que a inteligência artificial sim pode nos ajudar em várias coisas, mas quando a gente tá pensando especificamente em imaginar outros futuros, imaginar alternativas, eu acho que ela tem suas limitações. Por a gente enxergar um futuro, por exemplo, de crise, eu economizo mais. Eu invisto menos em inovação. Eu retenho mais. Tá. Aham. Quer dizer que no futuro vai ter crise? Não necessariamente. Mas talvez eu criei a crise agora. Também. Será que as pessoas não estão, em vez de aprender a usar IA, aprender a fingir que elas não estão usando IA? Quantas pessoas não estão aí deletando travessão que o ChatGPT gerou pra não parecer que o texto foi gerado por IA? Bem-vindo ao Papo de Balcão, o podcast onde a gente traz empreendedores, especialistas de mercado para falar sobre futuros hoje. Hoje a gente vai ter uma pessoa bem especial aqui que participou do nosso Fórum do Futuro. A gente participou em Colatina. Eu sou o Flávio, sócio do Yuri, aqui na B-Button, e a gente organiza esse podcast para poder dar visibilidade às ações que acontecem aqui no Espírito Santo. Também temos a oportunidade de trazer bastante gente de fora para poder conhecer o nosso estado e, a partir disso, a gente repercutir o que a gente sabe que tem sido muito bem feito aqui no nosso estado. E hoje a gente está aqui com o Kim, que a gente normalmente, Kim, não apresenta o convidado no detalhe. A gente pede para que vocês o façam, para que vocês deem um direcionamento da pauta e do que vocês gostam realmente que seja falado sobre vocês. Então, por favor, fique à vontade, se apresente. Lindo. Gente, muito prazer estar aqui com vocês. Acho que vocês já estão fazendo um ótimo trabalho, porque eu tô conhecendo o Espírito Santo por causa de vocês. Pronto, então, aí, ó. Não é Cumprimento do mentira, propósito. é Maravilha. Verdade. Legal. Tá sendo muito legal, inclusive. Tô sendo muito bem recebido aqui. Vocês estão subindo a barra de Pô, legal. Assim, muito A gente legal. tá entregando? A gente prometeu. É porque você não conhece, mas existe um estigma da gente ter o PAT. Padrão de atendimento PAC. Padrão de atendimento capixaba. Uhum. Tem um estigma de que o capixaba não recebe muito bem, tá? Pô, vocês estão rompendo. Estamos esforçados. Exatamente, mas aqui tem... Eu sabia da existência disso e agora, se alguém me disser isso, eu vou dizer, não é verdade, porque eu tava lá com o pessoal Boa, da Button. isso aí, legal. Mas, gente, eu me chamo Kim Triweiler, eu sou um pesquisador de futuros. Eu trabalho com isso há 14 anos, mais ou menos. Na minha jornada profissional, eu trabalhei em diferentes organizações que têm essa temática, que trabalham com isso. Eu trabalhei durante um tempo numa empresa que se chamava Uzi Fashion e hoje se chama Start by WGSN. A WGSN é uma multinacional global, a principal, talvez uma das principais plataformas de pesquisa de tendência do mundo. Tive uma experiência muito legal lá de ser adquirido por uma empresa multinacional, então eventualmente eu comecei a receber ordens de Londres, assim, me sentia meio Legal, hein? meio 007, assim, meio James Bond, era um negócio legal. Trabalhei também, e lá eu trabalhava com uma coisa que talvez algumas pessoas conheçam, já tenho ouvido falar, que é Trend Forecasting, a previsão de tendências. Depois, na minha carreira, eu trabalhei numa organização que se chama Aerolito. A Aerolito trabalha bastante com futurismo, que é uma outra vertente do campo dos estudos de futuros, que olha mais para tecnologia, para ciência, para esses elementos materiais que estão afetando como as coisas podem vir a ser. Eu fui diretor de pesquisa lá durante esse tempo, durante esses 5 anos, e lá eu pude desenvolver metodologias, enfim, tive um trabalho intelectual muito interessante para minha carreira. E hoje eu sou professor e coordenador de uma pós na SPM São Paulo, que se chama Branding Future Studies, em que a gente ensina estudantes a conectarem as estratégias das empresas com estudos de futuros. Sou professor na Unicinos, no Rio Grande do Sul também. Sou mestre em gestão e negócios e eu sou membro fundador de uma organização que se chama A Guilda, que é uma organização que atua num formato de rede para entender as necessidades de futuros das organizações que a gente atende, dos clientes que a gente tem, e a partir dessa rede formar uma equipe de pesquisadores de futuros capaz de atender aqueles desafios de uma forma bem específica. Então, isso é um pouco da minha jornada, um pouco de quem eu sou, um pouco da minha formação também, que eu acho isso legal para as pessoas entenderem
porque eu falo das coisas do jeito que eu falo, né? Da onde vem essa bagagem. Eu não sei se você falou, seu sotaque vem da onde? Meu sotaque vem do Rio Grande do Sul. Eu moro hoje em Porto Alegre. Eu não sou de Porto Alegre, eu sou da grande Porto Alegre, de uma cidade chamada Novo Hamburgo. Mas eu moro em Porto Alegre já faz bastante tempo. Por isso, talvez, antes da gente entrar, o Flávio tava... Eu não tô identificando esse sotaque. Não tá tão característico, um pouquinho diferente do porto-alegrense médio. Deixa eu entrar numa pauta logo... Pode parecer óbvio, mas para mim não é tão claro. Futuro é ciência? Futuro é estudável? Dá pra gente poder aprender a prever futuro? Cabe esse tipo de discussão? Oh boy! Tem muita coisa pra gente destrinchar a partir dessa pergunta, tá? Eu vou começar clareando esse termo que eu usei antes, campo dos estudos de futuros. Existe um campo acadêmico, visível pelo menos desde os anos 60, mas que surge de forma embrionária depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa e Estados Unidos. E surge enquanto campo, principalmente vinculado ao planejamento nacional e de cidades, de civilizações, de governos, para que a gente evite de ter novos conflitos como os conflitos que a gente teve na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, ele surge com um propósito de tentar prever o que está para acontecer. Então, isso que tu falou, corretíssimo. Tá. Começa aí. Mas começa aí e não termina aí. Então, o campo vai evoluindo com o passar do tempo e ele supera a previsão como a única forma da gente enxergar o futuro. Por isso eu falo de futuros no plural, porque existem múltiplos futuros. Beleza, acho que esse é o ponto principal. Então, tá. E aí, existe ciência por trás para que a gente possa... Eu estou tentando aqui mais desmistificar e colocar na cabeça de quem está nos ouvindo, para que, talvez, possa ser só uma visão minha, mas futuro é um negócio muito difícil da gente falar sobre. Perfeito. Você não tem uma bola de cristal, que a gente vai ligar nessa imagem, né? Não, beleza. É isso aqui que dá para acontecer, isso aqui que vai acontecer, tem seus negócios. Então, como é que vocês conseguem, a nível científico, discutir esse assunto? Você falou já de futuros, então você não prevê tá? Você estuda possibilidades. Como é que vocês chegam nisso para que a gente tangibilize para o afegão padrão, né? O afegão médio, como é que funciona esse troço? Até porque a gente já teve a oportunidade de escutar palestras sobre futurismo, de discutir isso. A gente está envolto nesse mercado de inovação e é sempre a questão principal. Pô, beleza, se eu soubesse para onde está indo, talvez ficasse fácil fazer o dever de casa dali para trás. Mas é difícil saber para onde está indo. Eu vou te dizer que eu queria ter uma bola de cristal só para eu poder dizer que eu tenho uma bola de cristal, mas que eu não uso ela para prever nada. Okay. Eu tenho a bola de cristal, mas eu não uso ela para prever nada. Sim, é um campo científico e é um campo científico bem plural. O que eu quero dizer com isso? A gente tem metodologias quantitativas que ajudam a gente a tentar calcular como o futuro vai ser. Porque para determinadas questões de futuro, a gente pode aplicar um olhar quantitativo, de calcular, num esforço de previsão. Então, probabilidade. Aconteceu, pode acontecer. Pode acontecer. Ok. A questão é que a gente tem que reconhecer as limitações disso. Tudo bem. Existe uma limitação estatística, porque o sistema de cálculo estatístico, ele elenca variáveis que a gente entende quais são o peso de cada uma dessas variáveis. Pega as correlações dela e tenta calcular o que vai acontecer. Perfeito. Lindo. Funciona. Para alguns casos. Só que nem sempre. Ok. Funciona, só que nem sempre. Então, o GPS que calculou o tempo que ia demorar para eu chegar aqui no estúdio, calculou o tempo. Só que o carro poderia furar o pneu, e daí esse cálculo não ia funcionar. E o sistema de cálculo não tem como prever que o pneu vai furar. Tá. Então, por não ter como colocar isso, o tempo que ele colocou no GPS é um tempo ali específico. Tudo bem. Então, existem limites da previsibilidade. E existem métodos quantitativos para eu tentar prever. Para chegar lá, tá. E existem métodos qualitativos que podem ter alguma, ou que combinam quantitativo e qualitativo, para a gente tentar explorar possibilidades de futuros. E por que é importante a gente explorar possibilidades de futuros? Porque nós, enquanto indivíduos, consumidores, mas nós, enquanto empresas e organizações, a gente não está só observando o futuro. As coisas que a gente faz afetam esse futuro que está para acontecer. E esse reconhecimento é um reconhecimento bem importante. Tá bom. Porque senão a gente fica refém daquilo que está para acontecer. Tá. Vou dar um exemplo que eu dei no final da palestra ontem com o pessoal em Colatina. O Yuri ouviu esse exemplo.
Vocês devem ter percebido que nos últimos tempos a gente anda tendo um monte de coisa de pistache. Sim. Certo? Aham. Foi sensacional. Eu sou usuário do pistache. Eu também sou usuário de pistache, tá? Eu ando falando Pô, de não, pistache não por caí aí. nessa, é. Eu caí. Eu era fã before it was cool. Eu já curtia. Ali adopta. Mas a tendência pistache, se eu for olhar, ela já estava sendo apresentada em relatórios de tendência há um certo tempo. Caraca. Quando eu vou entender a lógica desses relatórios de tendência, eu vejo um movimento de lobby de agricultores dos Estados Unidos, especialmente de uma região da Califórnia, que perceberam que em 2020 e poucos teríamos uma superprodução de pistache. Porque as árvores iam atingir o grau de produção X. X, de maturidade X, e ia ter uma superprodução. Então eles precisavam ter para quem vender. E aí eles começam a fomentar essa ideia de que pistache é o próximo sabor do momento. Certo? Tá. E aí eles vêm pro Brasil, lançam um relatório de tendência no Brasil, lançam eventos aqui no Brasil, envolvem os times de inovação das empresas de alimentação aqui no Brasil, envolvem CEOs dos times, as CEOs e os CEOs dos times de inovação aqui no Brasil e das empresas aqui no Brasil de alimentação, e mostram relatórios de tendência. E entre essas tendências, Mas o que... pistache. Caralho, mas é isso. O que veio, o ovo ou a galinha? Perfeito. Sabe? Essa é a questão. Esse é o trabalho. Alguém não, peraí. Deixa eu tentar achar a pergunta certa para também não... Existiria em algum momento uma superprodução que alguém precisava desovar aquilo ali, Perfeito. de pistache. Isso é calculável, isso é previsível. 100%. Essa daqui é um fato, né? Ainda não ocorrido, mas que vai acontecer. Isso influenciou a pesquisa de tendência intencionalmente? Ou seja, as pesquisas de tendência levaram em conta o fato dessa superprodução para influenciar o consumo? Ou não é assim? Porque me parece que é algo que foi poluído. A minha pergunta está nesse sentido. Será que foi poluída a pesquisa de tendência por uma superprodução? Ou não? Era inteligente saber que teria uma superprodução e colocar isso para poder distribuir? Vou dar um passo para trás para a gente chegar nessa tua pergunta. Porque quando a gente reconhece essa estruturação do processo, eu reconheço que se esses times de inovação, de P&D, esses CEOs que foram nos eventos ou leram esses relatórios, não acreditassem nisso, talvez... Mas não acreditassem no quê? Na tendência... Na tendência do consumo ou na superprodução? Na tendência do consumo. Ok. Que o próximo grande sabor é que as pessoas iam querer pistache. Se não acreditassem nisso, talvez não iam ter investido em produtos de pistache. E se não investissem em produtos de pistache, a gente não ia estar comendo pistache. Beleza. Em todos os momentos da nossa vida. Entrar na padaria lá pistache, e ter tudo de pistache. Suco de pistache. Suco de pistache. Eu literalmente vi um detergente de pistache. Essa eu não vi. Literalmente Ok, detergente beleza. sabor pistache de uma empresa brasileira. Tá. Não sei se eu diria sabor pistache, mas enfim. Ok, Então, existe um reconhecimento que a gente precisa ter, que o que eu chamo de enunciados de futuros, ou a forma como a gente fala sobre o futuro, afeta as nossas decisões no presente e que, portanto, podem vir a construir esse futuro. Então eu digo pra vocês, pistache é uma grande tendência em termos de sabor. Vocês acreditam em mim, e porque vocês acreditam em mim, se torna uma grande tendência em sabor. Porque a empresa A, B, C, D, E lançaram produtos, o consumidor investiram em marketing, investiram em comunicação, investiram em influencer, investiram em novos produtos, e por isso vocês compram. Tá. E a pergunta que fica, e que não tem uma resposta definitiva, é: aconteceu porque estava para acontecer, ou porque vocês acreditaram que estava para acontecer? No fim das contas, não importa. E aí, voltando para essa questão da poluição e tudo mais, o sistema de previsão de tendências é um sistema que existe há bastante tempo já. Tá bom. Então, eu não tô aqui colocando o chapéu de alumínio e dizendo existe um grande confábulo que faz as coisas acontecerem. Porque as coisas estão interrelacionadas. Na mesma medida que os pesquisadores de tendência percebem que existe uma superprodução, isso é matemático, calculável, Perfeito. existe também um esforço de lobby que... Faz com que isso chegue nas pesquisas, chegue... Exato. Ok. Então, as coisas não são... É difícil a gente dissociar esses elementos. É que nem um novelo de lã. Eu tento puxar um fio desse novelo e o novelo vem vindo junto. As coisas, elas estão entrelaçadas. Tá. E isso é importante da gente reconhecer, porque aí a gente pode se perguntar, tá, mas por que castanha do Pará, castanha do caju não são grandes tendências?
ou Descobrimos que é castanha do Brasil o nome certo. castanha do Brasil. Isso, Perfeito. e ela foi tirada da lista do tarifaço do Trump. Eu li hoje também. É. Aham. Descobri então. Talvez, né? A gente pode pensar essa próxima grande tendência. Porque, e aí a minha reflexão pra gente que tá aqui no Brasil, e vocês têm esse trabalho regional, que eu também acho um trabalho regional muito legal, é quem tá se beneficiando do pistache? Somos nós? Ou são os californianos? E por que a gente come hambúrguer e come pistache e eles não comem muqueca de camarão e castanha do Brasil, castanha do Pará, castanha do caju, enfim? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque a gente começa a imaginar que o futuro são eles. E porque a gente imagina que o futuro são eles, a gente tenta imitar eles. E porque a gente imita eles, a gente se torna eles. E daí eles se tornaram de fato o futuro. De novo, uma profecia autorrealizável. Caralho. É um Inception aqui, Quando você né? acordou, você imaginava De forma alguma. Ainda mais sóbrio. A gente tá no café, né? Às vezes um vinho, uma cerveja ajuda nesse papo. Uma cachaça, né? Já que a gente tá aqui falando Exatamente. A gente produtos teve essa locais. vantagem do happy hour, então eu já tive essa conversa. E não sóbrio. Já que eu tava dirigindo. Para as empresas que querem contratar esse tipo de serviço, o que é um output que ela recebe? Mais uma vez, não tem bola de cristal, acho que você não vai colocar uma questão tão óbvia num relatório desse, algo tão... O que ela recebe de output e fala, pô, beleza, dá para usar isso aqui no meu planejamento estratégico para eu poder tomar minhas decisões? Como é que Perfeito. funciona isso? Tem outputs que podem ser outputs mais de previsão. Então, digamos que eu seja uma empresa de moda, eu queiro saber se na próxima temporada vai vender mais peça de oncinha, por exemplo. Estampa animal print. Tá bom. Eu posso fazer uma pesquisa de previsão, um forecast, um trend forecasting, tá para bom. tentar prever. E aí eu tento entender quais são os movimentos que estão acontecendo para tentar calcular e dar uma certa segurança para as empresas. E quando eu digo segurança, não é certeza, porque mesmo o calculável e mesmo o previsível, que nem a gente falou do GPS, não é determinante. O que vem crescendo é uma vertente do campo dos estudos de futuros. O campo dos estudos de futuros tem várias nomenclaturas. Eu soltei umas aqui soltas, né? Cool-hunting, trend forecasting, a gente falou sobre futurismo, tem gente que chama de futurologia. E esses nomes, eles vão e voltam e existe uma disputa por essas nomenclaturas. Talvez a nomenclatura que tem mais gente ouvindo falar hoje é foresight. Tá. E uma pesquisa de foresight é uma pesquisa que ela explora múltiplos futuros. Então a gente enxerga múltiplas possibilidades do que pode vir a acontecer. A gente pode construir isso no formato de cenários, no formato de visões. Tem gente que trabalha com design especulativo, que cria o que parece provas de conceito, de produtos, para a gente conseguir imaginar como vai ser a relação das pessoas no futuro com esses produtos. Então são vários outputs possíveis. Mas com o objetivo de conseguir ajudar a organização a enxergar esses múltiplos futuros e não cair na profecia autorrealizável. Então eu enxergo esses múltiplos futuros, e vou voltar aqui no exemplo do pistache. O exemplo do pistache não funciona tão bem aqui, mas só pra gente tentar fazer um deparo. Então eu vi um futuro aqui que é o pistache. Mas eu vi outros futuros. Eu vi outros futuros aqui em que a gente tem uma produção local, em que a gente tem uma agricultura que fomenta o consumo slow, em que eu vejo de onde veio o produto. E eu vi um outro futuro aqui que olha para, por exemplo, descentralização da produção dos alimentos. E eu vou olhar lá para uma tecnologia como a da Solar Food, que é uma empresa, uma startup, que criou uma proteína feita de ar. Então eu faço um processo de eletrólise, crio a proteína do ar. Então eu posso pensar a produção que não é feita no interior, mas é feita nas grandes cidades, porque talvez num prédio eu possa fazer proteína. E aí eu penso na logística que é afetada por isso. Eu penso que talvez no futuro uma rede de fast food pode ter a sua máquina para fazer sua proteína para o seu hambúrguer. E esses são diferentes futuros possíveis. Qual desses eu quero investir? E aí eu começo a alinhar e organizar e conectar isso com a estratégia da empresa, com o posicionamento da empresa, com o propósito da empresa, para que essa discussão de futuros não seja uma discussão genérica e generalista. Porque mesmo quando eu estou trabalhando, por exemplo, para Coca-Cola ou para Pepsi, que são empresas, né, aquela clássica comparação, né, porque elas são muito parecidas em várias questões de produto e tudo mais, a
Pepsi e a Coca-Cola já fizeram coisas diferentes, têm intenções diferentes, têm estratégias diferentes. Então, o desdobramento tem que ser para cada uma delas, né? Para cada uma delas. Tem coisas que a Coca-Cola já fez que a Pepsi não fez e vice-versa. Então, eu não posso pensar esse futuro de uma forma generalista. Não existem os 5 passos para você chegar no futuro lucrativo. Que na inovação vocês sabem, também não é assim. Não tem essa regra de bolo, né? Tem boas práticas. Que a gente espera que a partir dessas boas práticas a gente consiga ser mais aderente. Mas na medida que a gente sai desse futuro previsível da tendência como único futuro, a gente começa a lidar com um grau maior de incerteza e por lidar com esse grau maior de incerteza, um grau maior de risco. Tá bom. E é isso. A gente até conversou um pouco ontem, né, no nosso bate-papo ao final, que tem empresas com diferentes apetites ao risco. Então, é mais seguro eu investir em pistache? Talvez seja, porque existe um grande movimento de todo mundo caminhando em direção ao pistache. Então, vou lançar meu produto de pistache, o consumidor já está meio preparado para o pistache. Vai vender. Tá. Vai Gastar vender. menos com marketing aproveitando uma tendência. É isso. Exato. Ao invés de ficar lançando outros produtos que eu teria que gastar mais. E tá tudo bem. O posicionamento dessa empresa. É o posicionamento dessa empresa. Mas eu preciso tomar essa decisão de uma forma consciente. Porque se eu não tomar essa decisão de uma forma consciente, eu só tô sendo mais um nesse mundo que não tá construindo futuros alternativos e coisas que podem ser melhor pro nosso mercado também. Não sei se faz sentido pra vocês. Tô vendo vocês assim... Não, pelo contrário. Não, eu tô digerindo. É tipo, o que o empresário comum está acostumado a fazer é, vou ver lá fora o que está sendo feito, vou numa feira, você falou de moda, vou assistir tal desfile e vou ver o que eles estão usando lá e trazer para cá. Uhum. O que você tá falando é, talvez não precise ser só assim, o que os outros estão fazendo e replicar em si, como eu posso enxergar isso antes e tentar criar aqui uma tendência, ou me aproveitar de uma tendência que faça mais sentido para mim do que só seguir. Perfeito. Só buscar estar mais perto possível da tendência ao invés de criar, né? E de novo, se eu tô pensando numa empresa que tem um grande market share, que tem um poder de influência muito grande no seu mercado... Ela meio que conduz isso, Ela né? meio que conduz isso. Mas eu também não estou dizendo que o pequeno não consegue afetar o sistema de dentro. O microsistema dele, É, né? o microcosmo ao redor dele. Ok. Pra gente ter o boom de cerveja artesanal, a gente teve que ter a primeira cervejaria artesanal. Alguém começou. Talvez a gente não consiga voltar lá e identificar quem foi, mas né? Uhum. alguém fez. Alguém teve que mudar o jogo. Aqui no estado tem 400 marcas diferentes. No Rio Grande do Sul, eu não sei o número, mas é bizarro, assim. E todo mundo tem algum amigo que começou a fazer cerveja artesanal na garagem. Meu pai quer fazer em casa. O Wagner faz. O Wagner, que trabalhou com a gente, da Contado, ele tem uma cervejaria em casa. Cervejaria não, é cervejaria, ele faz cerveja em casa. E eu estou viajando aqui, mas pensando nessa nossa conversa, é sempre fácil quando a gente olha no retrovisor. Isso aí. No retrovisor é sempre muito fácil. Então, por que aconteceu cerveja artesanal? Porque as pessoas estavam cansadas de um produto industrializado. Essa é uma forma de convivência social, porque as pessoas se reúnem em grupo para fazer cerveja. A gente vê cada vez mais sabores. Então, faz sentido que as pessoas desejem inventar seus próprios sabores. A gente vê um trabalho, um movimento, na verdade, de um foco na indústria local. Do it yourself também. Do it yourself. Então, quando a gente olha no retrovisor, é óbvio que a cerveja artesanal seria uma grande coisa. Seria, né? Mas no retrovisor é sempre óbvio. Difícil olhar pra frente. Olhar pra Vocês frente. usam esse retrovisor, nesse caso, para poder extrapolar isso para outros fatos? Por exemplo, se isso funcionou na cervejaria, ou com cerveja, podemos extrapolar isso para, sei lá, construção. Pô, acho ótimo, Flávio. Isso já é um jeito de pensar futuros, assim como um estudioso do campo dos estudos de futuros mesmo. Porque não é que as coisas vão se repetir igualmente, idêntico. Vão rimar. Mas vão rimar. Acho ótimo, vão rimar. Você aprendeu isso ontem, não é possível. Não, é mesmo? Você meteu agora? Essa. Achei ótimo, vai rimar. Achei ótimo. Que chique, hein, velho? Não, mas isso é uma frase comum no mercado. O mercado não é previsível, mas rima sempre. Achei muito bom. Eu não tinha ouvido essa ainda. Achei muito bom. Que é, pô... Como é que você vai usar essa informação depois? Como é que eu uso essa informação depois? Ele precisa ganhar um ferramental disso. Porque senão também essas empresas se tornam reféns da guilda ou de outras empresas
daí a gente tem que entregar o relatório, dizer o que eles vão fazer e quase entrar lá na operação para fazer junto. E não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, garantir essa independência, esse letramento em futuros, essa capacidade de navegar nesse mundo incerto. Então, te responder de uma forma mais direta, a gente vai repactuando isso, Perfeito. envolvendo a empresa para que ela se sinta confortável nessa entrega. Maravilha. E caso necessário, na guilda pelo menos a gente faz isso, a gente vai expandindo o projeto. E óbvio que isso demanda renegociação do contrato, envolve uma série de coisas, mas a gente gosta de ter essa maleabilidade. E por isso a gente tem um problema que a gente não tem produtos de prateleira. Porque a depender do projeto, a gente vai entrando no projeto e a gente vai percebendo que o projeto tem outras coisas que a gente precisa entregar para o projeto ser bem entregue. E aí a gente vai conversando junto e vai construindo isso. Vocês funcionam em formato de rede, então. A guilda, ela é uma organização que vocês fundaram recentemente, né? Acho que tem 4 ou 5 anos. Como é que é essa operação em rede? Como é que vocês levantam ela para poder fazer essas entregas para o cliente? Ela é muito mais recente do que 4, 5 anos. Ela tá desde a metade do ano passado, início do ano passado. É o momento que a gente começa a se estruturar mais e começa a atuar sobre essa institucionalidade que é a guilda. Beleza. A gente fala de institucionalidade porque a guilda opera de uma forma um pouquinho diferente. Então, por a gente operar em rede, a gente tem esses pesquisadores que se plugam nos projetos e usufruem dessa institucionalidade, usufruem da ideia de uma empresa que se chama guilda para poder entregar seus projetos. Então, o que a gente faz a gente recebe um briefing. Ao receber esse briefing, a gente olha a nossa rede de pesquisadores, quais esses pesquisadores têm um background ou têm um alinhamento com aquele desafio daquele projeto, convoca esses pesquisadores para fazer parte desse projeto antes mesmo da gente mandar a proposta. Ok. Porque esses pesquisadores contribuem com a própria construção da proposta. Okay. Então, talvez seja legal para esse desafio a gente fazer entrevistas com especialistas ou com consumidores, ou fazer uma análise, uma visita em espaços onde esse fenômeno, esse processo está acontecendo. Ou, talvez a gente possa fazer uma etnografia, fazer um estudo na internet de perfis que estão falando sobre isso. Então, são várias metodologias que esses pesquisadores têm. E eles agregam isso para o projeto. Então, a gente se reúne para entregar projetos juntos. E com isso, a gente acaba tendo um grau de senioridade maior nos nossos pesquisadores também. Porque a gente não tem uma equipe fixa. Então, a equipe é formada a cada projeto. Então, a gente acaba sendo também uma organização muito orientada a projetos. E a gente tem pesquisadores que estão fazendo outras coisas. Que nem eu sou professor na Unicinos, professor na SPM, eu tenho outras atividades profissionais para além da guilda. Os nossos pesquisadores também. Isso pra gente é muito legal, porque essas pessoas navegam em lugares. Pro cliente também, né? Essa pluralidade de competências aí sempre vai ser muito bom. Então, tem pesquisadores que estão no Rio Grande do Sul comigo, tem pesquisadores que estão no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Espírito Santo. Então, tem pesquisadores em diversos lugares. E essa regionalidade também é legal. Porque vocês também, como pessoas do Espírito Santo. Vocês dois são do Espírito Santo mesmo? Eu sou de nascença mineiro, mas moro aqui há 37 anos. Sou de carteirinha. Sou capixaba de verdade. Boa. Porque às vezes tem uma discussão também que fica muito no eixo Rio-São Paulo, que também leva a discussão para um lugar específico. Então, a gente ter essa descentralização é importante. Ajuda a gente. E como é que a galera entra nesse mercado? Você falou que você tem pesquisadores espalhados pelo Brasil. Tem uma faculdade de futurologia? Tem... Ótima pergunta. Porque eu vou tentar responder isso de uma forma breve, porque eu estudei um pouco isso na minha dissertação no mestrado. Então, eu tentei entender um pouquinho de onde vêm esses pesquisadores para entender a formação desse mercado, entender como esse mercado se constituiu. Legal. Hoje a gente tem muita gente que vem da área da comunicação, por exemplo, ou da indústria criativa de uma forma geral. Tá. E tem um papel de formação desses profissionais que é muito orientado pelas empresas desse mercado. Então, a WGCN que eu citei, a Aerolito... Vocês acabam tendo que realmente capacitar essa galera. E a história hoje no Brasil é muito orientada a isso, até um momento. Mas hoje a gente passa a ter... não hoje, 2025, né? Mas talvez nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, a gente começa a ter mais cursos e cursos dentro de instituições de ensino superior formais também. Porque durante muito tempo esses cursos eram só no exterior. Então as pessoas iam para o exterior, faziam esses cursos, vinham para o Brasil e difundiam esse conteúdo. E hoje cada vez mais a gente tem aqui também.
Mas se for olhar a bagagem de profissionais que têm uma experiência parecida com a minha, por exemplo, ou enfim, que estão no mercado, profissionais da mesma leva do que eu, a jornada é muito parecida. Tá bom. Então, a minha formação, por exemplo, aconteceu a partir da Uzi Fashion. Então, a gente recebeu pesquisadores mais experientes que foram lá dar curso pra gente, daí a gente vai fazendo cursos livres, daí a gente vai estudando, vai lendo esses materiais. E hoje é um ótimo momento também para entrar nisso, nesse campo. Porque nunca a gente teve tanto material gratuito traduzido. Muitas dessas empresas hoje também são empresas de educação, então vocês vão ver lá, a Box 824 tem cursos, a Aerolito tem cursos, a WGCN palestra por aí afora, a Consumoteca tem cursos. Então, várias dessas empresas têm seus próprios cursos. Então, acho que nunca foi tão fácil. Há 14 anos atrás, quando eu estava entrando, era mais difícil. Porque a gente não tinha o livro, não tinha acesso, era muito caro. Tinha uma coisa até meio de proteger, sabe? Vou proteger o meu jeito de fazer. Que hoje eu acho que já foi, se não 100% superado, quase plenamente, sabe? Você falou aí sobre hoje o acesso está muito maior. A gente tem conversado muito com a galera sobre inteligência artificial. Uhum. Como é que isso está impactando o mercado de vocês? Dá para perguntar para o ChatGPT o futuro das coisas? Ele vai saber responder? A gente estava conversando sobre isso no rap. E talvez essa Porra, eu acho que a gente devia ter gravado o rap. Eu também acho. Eu tô repetindo Teria todas sido as perguntas. sensacional. Porra. A gente ia contar metade das respostas? Era o pré-gravação, era o rap, né? Exatamente. Mas assim, qual é a minha análise sobre o momento atual da inteligência artificial hoje, tá? E talvez daqui a 5 anos a tecnologia tenha se transformado e a minha resposta seja diferente. Então, eu tô falando inteligência artificial generativa de uma forma genérica em 2025. Só para contextualizar bem, para não depois dizerem... Né? ChatGPT lança amanhã a nova versão. Mas o que eu acho interessante é fazer um exercício de pensamento, assim. E eu conversei isso com o Yuri ontem. E vocês podem discordar de mim. Mas... Digamos que eu pego uma inteligência artificial, vou pegar o ChatGPT, tá? Que ela foi ensinada com toda a base de dados da humanidade até 2010. Beleza. Tá? E aí eu peço pra ela, crie pra mim um modelo de mobilidade urbana do futuro. De 10 pra frente, ok. E aí, vocês acham que essa inteligência artificial ia sugerir Uber? Ou 99? Ou qualquer modelo de plataforma? Nem ideia. Um aplicativo que sugere você entrar no carro de estranhos? Questionável, né? É questionável. Porque... o que a inteligência artificial faz é olhar para o passado e entender. Ela é, de uma certa forma, uma câmara de ecos. Então, ela olha para o passado e tenta entender o que vai ser no futuro. Só que, naquele momento no tempo, entrar no carro de um estranho, ou até a gente pensar a difusão de celular, de internet, de 3G. Como eu vou pedir, né? Como eu vou pedir. Tem uma série de coisas que talvez a inteligência artificial não conseguiria colocar na conta para tentar sugerir isso enquanto futuro. Tá bom. E mais, a ideia no modelo plataforma, do modelo da Uber, ela é linda no papel. Uhum. Mas para ela existir na realidade, para eu ter conseguido vir aqui... Hercúleo. É um esforço hercúleo. É muito dinheiro, é uma transformação cultural. Então, esse futuro só aconteceu porque existem empresas como a Uber e outras tantas empresas que existem ou deixaram de existir que colocaram esse modelo plataforma no mundo. E iteraram, testaram, pivotaram, voltaram, gastaram bilhões para fazer isso acontecer. Então, acho que a inteligência artificial sim pode nos ajudar em várias coisas, mas quando a gente está pensando especificamente em imaginar outros futuros, imaginar alternativas, eu acho que ela tem suas limitações. Tem suas limitações. Kim, a gente falou aqui sobre a inteligência artificial, o quanto ela impacta nessas análises de vocês. A gente também discutiu um pouco sobre o aspecto dessa entrega e como que a empresa tem que receber esse material de vocês, esse trabalho de vocês. Como é que você enxerga nesses dois âmbitos, então, a relação disso que vocês fazem com o mundo das startups? Porque acho que pode ter uma sinergia importante aí do como a empresa tem que agir a partir do trabalho que vocês conseguem entregar para eles. Perfeito. Uma das coisas que a gente faz é olhar para essas tecnologias emergentes e para essas novas empresas que estão usufruindo dessas tecnologias e pensar isso como objetos da manhã. Tá, uma ideia beleza. de objetos da manhã.
Existe o objeto histórico do historiador que vai lá e olha para o passado para entender como a sociedade foi. Beleza. Então pega uma ferramenta agrícola e tenta ver, o que as pessoas cultivavam, como é que era e tudo mais. Um objeto do amanhã é muito similar, só que em vez de olhar para o passado, a gente olha para o futuro. Então, a startup X lá, ela criou um modelo que captura energia do ar para alimentar as máquinas da indústria. Legal. O que isso conta para mim sobre como vai ser o futuro da indústria, e das fábricas, e da casa das pessoas? E daí a gente começa a usar essas startups como uma forma de entender como as tecnologias estão sendo aplicadas e como isso pode impactar os mercados, como isso pode impactar os nossos comportamentos e assim por diante. Beleza. E aí tem vezes que as empresas que nos contratam, normalmente as empresas que nos contratam não são as startups, tá? Normalmente. Beleza. Uhum. Mas eu não acho que o trabalho com startups seja impossível. É só, acho que existe uma questão de que ainda não aconteceu. Não, Mas poderia acontecer. Quando eu falei aqui da relação, é porque eu acho que muito do que vocês fazem e entregam para uma corporação, pelo que eu entendi, vocês entregam um trabalho que ele não é, o caminho está indo aqui, é somente esse. É uma pluralidade de futuros, ou de probabilidades, ou de caminhos a seguir. E talvez alguns desses caminhos, eu acho que está tão distante de uma empresa tradicional, a gente está falando um pouco mais cedo aqui, que ela talvez, não vou mexer minha máquina inteira para lá e arriscar nisso. Mas talvez, até na entrega de vocês, já tem uma startup fazendo. Isso. Tem uma startup experimentando algo parecido com isso aqui. E aí eu acho que a relação tá aqui, sabe? Eu acho super. Porque aí eu posso me conectar com essa startup, eu posso adquirir essa startup, eu posso investir nessa startup, eu posso... acompanhar no mínimo o que ela tá fazendo. No mínimo acompanhar o que ela tá fazendo. Ver se tem outras startups parecidas com isso. Porque a gente sabe que às vezes tem startups que estão empregando tecnologia de uma forma parecida. O que essa constelação de startups que tá fazendo isso daqui me ajuda a pensar sobre o futuro? Porque talvez não seja aquela startup X que vai transformar o futuro, mas esse movimento que está acontecendo. Perfeito. E aí, com isso, eu consigo pensar a inovação de um jeito diferente. E eu não sou especialista em inovação, especialistas em inovação são vocês. Mas eu acho que tem método para isso. Eu conheço empresas que estão pensando em estratégias de spin-off. Então, eu tiro do core da empresa e começo a pensar essas outras formas de experimentar dentro desse mercado fora, para que essa estrutura mãe não atrapalhe, não abafe a inovação. Cara, tem jeitos. Mas a gente falava antes, né? Tem uma coisa meio arquitetura, engenharia social também. De convencimento, de percepção, dentro das próprias corporações, de reconhecimento disso enquanto oportunidade. Então, como a gente vai envolvendo esses atores todos para que não chegue lá no final do projeto e alguém do time comercial levante a mão e diga, isso vai quebrar as nossas vendas e daí parem as máquinas, a gente não pensou nisso o tempo todo. Então, tem uma articulação que é importante, sabe? O exercício que eu acho que é legal de fazer, olhando... A gente tenta sistematizar e talvez a gente está sendo muito simplório, mas a gente faz isso muito na inovação. É os 3 horizontes. Perfeito, claro. Tá? Se a gente for levar essa conversa aqui mais distante, milhões de horizontes. Mas vamos ficar nos 3 que a gente já conhece. E a gente não separa eles só em relação à probabilidade de acontecimento. A gente está olhando muito mais para o core do negócio, falando, o que está perto do que eu já faço hoje? Ou é exatamente o que eu faço hoje? Aí a gente chama isso de horizonte 1, né? O horizonte 2 é aquelas atividades ou aqueles negócios ou aquelas tendências que estão conectadas a esse meu core, mas não é exatamente o que eu faço hoje. E a gente deixa lá para o horizonte 3 o que desconecta completamente do meu negócio, mas que é uma tendência deste mercado que eu poderia aproveitar. E aí eu acho que um trabalho de vocês tentando fazer a conexão do que você trata de futuro e a gente trata de inovação, para mim, a gente precisa enxergar as duas coisas como uma só, em aspectos distintos, mas não tem por que se falar em H1, H2, H3 se a gente não estiver entendendo os futuros, se a gente não estiver entendendo os caminhos de futuro. Foda. E aí eu acho que o desdobramento de um trabalho de vocês para o que a gente consegue aplicar dentro das empresas é isso, é enxergar todos esses futuros e falar, beleza, o que disso a gente já consegue atuar no H1 para que a gente permita a execução do H2. E aí eu tento sempre sistematizar, tá? E eu simplifico demais as coisas, por isso que a discussão de futuro para mim ela é complexa, minha cabeça dá uma explodida.
porque não é simples, não dá Uhum. para simplificar esse tipo de discussão, mas trazendo para dentro das empresas, eu acho que o exercício é muito esse. Então, aquilo que é um futuro que para mim é muito incerto, beleza, eu não posso negligenciá-lo. Uhum. O trabalho de vocês com certeza vai trazer uma fundamentação que me faz refletir sobre aquela possibilidade e sabendo que ela existe, o que eu tenho que fazer então para poder não perdê-la como uma oportunidade, como uma possibilidade de acontecimento. E aí se vai ser conectar com uma startup que está naquilo, se vai ser eu criar um projeto interno que vai acompanhar aquele movimento, ou que vai ser no mínimo eu colocar isso num trabalho de... Exatamente, olha, a cada 6 meses eu vou ver como é que esse mercado está. É o mínimo que dentro da inovação a gente tem que fazer com um trabalho que vem de vocês. E eu acho muito legal essa conexão de H1, H2 e H3. Eu não sei o quanto vocês percebem isso, mas às vezes eu percebo que essa discussão de H1, H2 e H3, ela acaba ficando num lugar só de tempo e não de intenção. Exato. Então, tipo assim, eu sou uma empresa de proteína animal. Uhum. A tecnologia da proteína de laboratório. Eu devo colocar ela como H1, H2, H3. É uma tecnologia emergente. Instantaneamente eu coloco ela como H3. Pronto, empurrou. Eu empurrei lá pra frente, Uhum. vamos ver. Mas talvez seja estratégico pra minha organização trazer isso pra H1 e começar a atuar nisso imediatamente antes. Não é distância de tempo, é também uma distância de intenção em relação ao que eu quero fazer. E eu acho que às vezes a discussão fica só em termos de tempo e às vezes a gente é pego de surpresa com tempos que se encurtam, porque as coisas aceleram. E daí, do nada, tava pensando isso aqui que era H3 e agora parem as máquinas. Eu vou ter que H1. virar em H1, sendo que eu vi isso há 2, 3 anos atrás e não me movimentei para isso. Não movimentei nada. Vira uma coisa assim... nice to have, legal da gente ficar falando de vez em quando, em 2 reuniões no mês a gente fala no ano a gente fala sobre isso. Esse é o exercício hoje, né, do planejamento estratégico. Uma vez por ano se revisa esse planejamento. Talvez se olhe para essas tendências aí que podem afetar o negócio. No ano que vem, de novo, olho de novo para isso, sem atuar talvez tão firmemente em criar realmente uns cenários para aquela empresa, né? Isso. Só perseguindo cenários que outros negócios estão criando, outras instituições estão criando. Boa. Tentando fazer uma conexão, tem alguma forma da gente sistematizar essa busca pela informação de futuro? Por exemplo, a gente tem algumas empresas que a gente apoia estruturar um observatório, ok? O observatório, ele busca conectar os dados externos às realidades da empresa. Lógico, aqui a gente não está querendo sistematizar o estudo de futuro, mas a gente tenta estudar os fatos correlacionados e entregar para a empresa algo que dê para ela de uma forma recorrente essa análise da tendência. E muito do que a gente faz nasce da discussão, talvez do que vocês conseguem entregar para eles. Olha, existem esses caminhos futuros, a gente precisa, para algumas das iniciativas, não dá para a gente montar uma startup, não dá para poder colocar a empresa naquele rumo, aí isso a gente joga para dentro do observatório e continua acompanhando aquilo. Faz sentido esse tipo de distribuição da ação? Acho que faz. Eu tava numa conversa com um amigo meu, Emílio Teixeira, que trabalha com dados. E a gente estava conversando sobre possíveis sistematizações, assim, da gente pensar isso. E tem eu citei para ele, vou citar para vocês, tem um livro que é Super Previsores, que é do Philip Tetlock, que é de um americano, que ele criou eu não vou entrar em grandes detalhes. Se quiserem saber do Super Previsores, é um livro bem legal, tá? Mas em última instância, ele mostra como pessoas muito capazes de prever o futuro fazem para prever o futuro. Tudo bem. E ele mostra como essas pessoas, às vezes, conseguem ganhar de agências de inteligência como a DARPA ou a CIA e são mais capazes de prever o que vai acontecer do que essas pessoas. E o que essas pessoas fazem, em última instância, é fazer um monte de pergunta. Tudo bem. Então, quero saber onde vai ser a próxima Olimpíada. Tá? E aí eu começo a ver quais países têm conflito. Os países que têm conflito provavelmente não vão ter a Olimpíada. Quais países têm melhores relações, nananã. Legal. Quais países foram os últimos a receber a Olimpíada? Beleza. E eu começo a perguntar quais são as perguntas que eu preciso fazer para entender como eu diminuo a incerteza. Beleza. Então eu posso sistematizar de alguma forma, perguntas que me ajudem a automatizar a procura por informação, que me deem robustez para responder a essas perguntas. E eu entendo isso como um sistema. Tudo bem. Então, só que não é genérico.
né? O futuro da proteína, o futuro da xícara e o futuro da mobilidade requerem da gente perguntas diferentes. 100%. Então, talvez você consiga calibrar para cada empresa e para cada conjunto de necessidades dessa empresa uma série de questões que ajudam essa empresa a monitorar como o futuro pode vir a ser. Pô, legal isso. Isso é muito legal. A gente vinha discutir isso tomando vinho no... Porra, melhor ainda, pô. Com o Emílio. Só que a gente também precisa reconhecer que essas perguntas não são todas as perguntas. Tá. Tem o que eu não sei que não sei. Tem o que eu não sei que eu não sei. E quando eu não sei que eu não sei, eu não sei que eu não sei. E essa é uma questão que eu tenho, pessoal, inclusive, com sistematizações. Claro, é. Porque às vezes a gente fica tão apegado àquelas caixinhas do sistema que a gente não dá conta que tem coisas do lado de fora desse sistema que também afetam ele. Então, como a gente mantém também esse sistema atualizado? A gente não faz ele, sistematiza ele E vai embora. embora, daqui a 5 anos a gente volta. Porque talvez tenham coisas que tenham se movimentado e a gente nunca parou pra pensar. Sei lá, pegar o exemplo das Olimpíadas. Digamos que entrou uma regulamentação maior e que agora tá limitada a mobilidade por aviões por conta da emissão de carbono. Pode acontecer. É um caminho muito provável. No mínimo possível. E aí você tem que voltar e recalibrar tudo. Aí eu tenho que pensar, talvez, quais são os lugares que tem mais portos. Porque talvez a locomoção vai ser por barco. Tá bom. Não sei, eu tô aqui viajando, especulando mesmo, só pra gente entender como tem perguntas que eu não sei. E eu acabei de inventar um não sei que eu não sei. E o problema do não sei que eu não sei É que não dá pra que não dá prever ele. É. Porra, legal. Mal, eu tô aqui inspiradaço, entendeu? que massa. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que as empresas deveriam fazer mais, porque abre... A gente tem aqui no Brasil, eu acho que isso também deve ter em vários lugares do mundo, mas prioritariamente a Bibutton atua com empresas de médio porte. Muitas delas familiares, e muitas delas, por serem familiares, ainda não rolaram suas sucessões ou suas profissionalizações, tá bom? Claro. Então tá muito na mão de uma pessoa ou duas, sabe? 3 pessoas ali no máximo, que são os fundadores daquelas empresas. Então você vê muito nesse cara, olha só, eu fiz assim até hoje. Meu mercado está consolidado. A gente já teve a oportunidade de apresentar para projetos de inovação para empresas de um setor sucroalcooleiro, ok? Que falou, eu não preciso fazer nada, o meu mercado não muda, ok? Eu gero energia a partir disso daqui, a energia vai ser algo que vai ser consumido para sempre e não tem por que me preocupar em participar da inovação. Tá? A gente estava convidando ele para poder participar de um hub que a gente estava ajudando a estruturar. E, pô, como é que você chega para esse cara e traz algo tão sofisticado quanto o que a gente está discutindo aqui, a ponto dele se sensibilizar e falar, puta, é verdade. Algo aqui eu tenho que colocar a mão, tem que estar perto para poder... E é muito da nossa realidade. Antes da gente também começar a gravar, você falou sobre o teu mercado, né? Pô, do futuro é difícil das pessoas entenderem como que consome. Tem muita empresa, 100% das empresas se beneficiaria se discutisse isso. Na inovação a gente sente a mesma coisa. Como é que você consegue levar isso de uma forma mais tangível para esse público, a ponto dele falar, puta merda, era disso que eu precisava para poder começar a me organizar a nível desse futuro, pensando que esse cara ele tá acomodado aonde ele tá? A porta de entrada muitas vezes é a inovação. É com vocês a porta de entrada em última instância. Porque... E assim, enquanto perguntava, eu tava pensando, porque eu acho muito parecido a forma como eu começo a responder, que eu acho que é a forma como vocês... Se essa pergunta fosse feita para vocês, acho que vocês iam responder de uma forma muito parecida. Que é o que nos fez chegar até aqui, não necessariamente é o que garante que a gente vai conseguir andar adiante. E as empresas, elas não costumam falir de repente. Elas falem um pouquinho cada dia, até elas falirem de repente. Até chegarmos num ponto de não retorno. Beleza. E isso é difícil de perceber, né? A gente vê em fóruns de inovação, grupos de inovação, pessoas falando sobre inovação. Mesmo as que estão começando, sempre tem aquela coisa. Não, mas a gente já fazia, né? Pô, a gente é inovador desde o início. Vocês devem ouvir isso direto. Pra caramba. Já vi. Pra caramba. Inclusive dessa mesma pessoa que eu acabei de citar. É isso. E assim,
eu entendo que eu não tenho como converter todo mundo. Não tem como... Porque existe uma mudança de paradigma muito grande. E eu acho que existe uma barreira, talvez intransponível. Tá. Mas eu não acho que essa barreira é tão grande. Talvez seja, 10%, 5% das empresas, desses CEOs ou desses diretores e diretoras Pensam dessa forma. talvez sejam barreiras intransponíveis, mas acho que é um número pequeno. Acho que a forma de fazer isso é não ir também de 0 a 180. Ok, boa. Tem um processo aos poucos. Não é fácil deglutir essas incertezas. Então, realmente tem que ir catequizando, criando essa cultura. Porque senão eu... até remédio em excesso é dose fatal, Exato, né? Então eu tô aqui querendo, na ânsia de tentar resolver, de fazer eles ficarem letrados em futuros e daqui a pouco... Talvez não um futuro que mais atrapalhou. Mais Se atrapalhou. olhar agora, talvez pode desfocar a empresa, dependendo da estratégia dela. Isso, e por isso a gente fala de ambidestria também dentro da inovação, que é um conceito super importante, super contemporâneo, por conta disso também. Mas ser ambidestro é difícil, né? A gente, não sei se você lembra, mas quando a gente foi conceituar o nosso podcast, a gente chegou a considerar o nome ambidestria. Uhum. Porque a gente acredita muito nesse conceito também. Eu acho que nenhuma empresa tem que adotar 8 ou 80, tá? Uhum. Realmente é uma mistura dos dois, é um equilíbrio dos dois. A empresa precisa estar, sim, olhando para o core, porque é o que paga as contas, é o que trouxe ela até aqui, é o que faz o negócio rodar. Mas deixar de olhar para o futuro e se preocupar com a entrega de futuro é se preocupar com o futuro do próprio negócio. Isso. Então, a gente gosta muito do conceito de ambidestria também, e eu acho que olhando a nível de futuro, né, como você traz de forma mais científica e sistematizada, reforça ainda mais a preocupação de não olhar só para o core. Existe o futuro que a gente consegue qualificar ele, eu não vou nem falar em metrificar, acho que você consegue sim dar clareza, justificativa, embasamento do porquê aquele futuro pode acontecer. Eu acho que é como eu estou interpretando, tá, o trabalho de vocês. A ponto da empresa falar, não, beleza, então já que existe essa possibilidade e com essa clareza dos porquês, ela cria o plano de ação dela para estar próximo e assumindo a possibilidade desse futuro. E eu acho que eu gosto muito desses filmes de futuro, o cara vai e volta, o quanto a tua ação hoje, sabendo de um possível futuro, impacta naquele futuro. Sabe, eu acho que essa é uma reflexão bem legal desses filmes de... beleza, você me mostrou nas suas pesquisas que aquilo ali é possível. Se eu colocar ainda mais energia minha naquilo, a chance de acontecer é muito maior. Então, essa intencionalidade que você trouxe algumas vezes aqui na conversa sobre futuro, eu acho que ela é um fator importante, sabe? Ao saber os futuros, a potencialidade dele, por que não agir de forma intencional para que aquele futuro que mais me privilegie ou até de forma intencional para um futuro ruim, né? Como que eu consigo agir? Então, acho que essa intencionalidade por trás de tudo é um fator importante e a movimentação que as empresas precisam adotar a partir dali. Por a gente enxergar um futuro, por exemplo, de crise, eu economizo mais. Eu invisto menos em inovação. Eu retenho mais. Tá. Quer dizer que no futuro vai ter crise? Não necessariamente. Mas talvez eu criei a crise agora. Também. Tá bom. Se eu imagino que o ano que vem vai ser um ano próspero economicamente, eu invisto de uma forma talvez mais desregrada, corro mais riscos. Quer dizer que no ano que vem não vai ter crise? Pode ser que tenha crise. Exato. Mas eu vi o futuro de um jeito e por ver o futuro de um jeito, eu agi de um jeito no presente. Caralho, é muito Matrix. Vocês lembram daquela cena de Matrix? Que ele chega na casa do Orfeu? Não é Orfeu, é... Morfeu. Não, é da pessoa que prevê o futuro. Da... Oráculo. E aí derruba a xícara, não sei o que ela fala. E aí, porra, você só derrubou porque eu falei que você ia derrubar. Porra, é o que tá aqui na minha cabeça esse tempo inteiro, entendeu? E aí quando eu enxergo múltiplos futuros, eu posso agir de formas múltiplas no presente. E eu acho que essa é a vantagem. Porra, legal. Eu não sei como terminar o papo, tá? Eu tenho. Se vocês não conduzirem, eu não termino. Você que tem bola de cristal, o que você falaria para as empresas fazerem agora com a onda de IA, o hype da IA? Contra tudo que você explicou até agora, dá uma previsão. Porra! E de graça. Você tá vendo? E de graça. Não, mas olha só, agora falando sério, o que você tem visto que as empresas estão fazendo
para, de fato, trabalhar com IA, ou que você acha que é realmente relevante de se fazer agora, ao invés de só fazer curso, colocar os funcionários para conhecer um pouquinho sobre IA? Porque todo mundo está falando que está trabalhando com IA, mas, de fato, não sei o quanto que as pessoas realmente estão utilizando no dia a dia. Você que é um conhecedor aqui de tendências. Boa. A minha sugestão, e é uma sugestão, e é aquela coisa, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava de graça. A minha sugestão é a gente... Você não tem bola de cristal. E eu não tenho bola de cristal. A minha sugestão é que as empresas comecem a pensar as consequências de usarem IA. E tentar... As consequências de todos estarem usando ou de olhando para dentro da própria empresa? Talvez os dois. Tá bom. Talvez os dois. Tá bom. Por exemplo, se eu implementei uma IA de atendimento, Beleza. e essa IA xingou alguém, foi preconceituoso com alguém, essa responsabilidade é minha, é da IA, da tecnologia, é da startup que organizou essa IA de um terceiro. De quem é essa responsabilidade? Quem é que vai ser punido por conta disso? E como eu reverto isso? Caralho. Se as pessoas estão se relacionando com IA, né? A gente vê relações parassociais com IA. Como é que as IAs vão representar as empresas? Então, digamos que... Eu vou pegar um exemplo, só um exemplo, que talvez seja o exemplo que vem na ponta da língua. A Magalu tem a IA que é a Lu. Tá? Como eu garanto que essa seja uma boa experiência? Porque se eu coloco o Yuri para representar a Lu, eu responsabilizo o Yuri. E eu contrato o Yuri. Mas eu vou ter... Olha que loucura. Branding sendo representado artificialmente, sinteticamente, de forma generativa por uma IA. O profissional de marketing está pensando sobre isso? Como a identidade da marca e o brand da marca evolui na medida que ele passa a ser generativo. Uhum. Não por pessoas, por cultura, etc, etc. Pela Mas própria máquina. Pela própria máquina. E aqui eu dei 2 exemplos, a gente pode pensar inúmeros exemplos. Quais são as consequências disso? Porque na medida que eu começo a pensar as consequências disso, eu começo a antever e eu posso me preparar para impedir isso. Ou potencializar. Ou potencializar isso. E eu acho que a gente acho que a gente realmente não tocou na superfície do que significa essa transformação toda que a gente está vendo na IA. Porque a IA é boa para muitas coisas, mas talvez ela está substituindo várias coisas que ela é boa o suficiente. Não é que ela é melhor, mas ela é boa o suficiente. Tá bom. E por ser boa o suficiente, ela Tá ocupa esse lugar. Uhum. Estamos recebendo coisas medianas e estamos aceitando. E estamos aceitando. Até quando a gente vai aceitar? E aceitar enquanto consumidores, mas aceitar também enquanto profissionais dentro dessas organizações. Eu tava... De novo, vou citar o Happy Hour de novo. Vamos deixar depois o link pro próximo Happy Hour. Happy Hour online. Boa. Mas será que as pessoas não estão, em vez de aprender a usar IA, aprender a fingir que elas não estão usando IA? Quantas pessoas não estão aí deletando o travessão que o ChatGPT gerou para não parecer que o texto foi gerado por IA? Eu tenho quase certeza absoluta que metade dos conteúdos que eu tô consumindo no LinkedIn, que eu tô vendo erro de português, o cara colocou para não ser para não parecer inteligência artificial. Isso. Porque os travessões tá muito óbvio, entendeu? Mas tem uns erros tão esdrúxulos de português, eu falei, o cara não teria escrito isso errado. Não, ele mesmo não teria escrito errado. E aí eu acho que tá colocando só pra não parecer. Caralho, Gente, agora você traz uma reflexão. Puta que pariu, que papo. Que papo louco. É isso. Legal. Então, e a gente vê isso acontecendo. Eu também já percebi uns erros de português que, tipo assim... Não teria errado isso, não. Não teria. Caralho. E talvez eu tenha acabado de explodir a cabeça das pessoas, que tem gente que não sabe ainda do travessão do ChatGPT. Pode ser, E é isso. E daí tem gente que sabe, a gente tá nesses diferentes níveis de maturidade. E a gente tá mais fingindo que a gente sabe usar e que não usa do que qualquer outra coisa. E até vocês já devem ter visto um movimento de pessoas com avessas a IA. Tipo assim, vê um anúncio de IA e diz... Texto livre de IA. Será que nenhuma máquina foi utilizada nesse conteúdo. A gente vai ter label de coisas que são... Será que a gente vai ter label de isso não foi gerado por IA? Cara, essas são perguntas que a gente tem que se fazer. E aí, de novo, eu não tô prevendo nada. Eu tô querendo ajudar a gente a pensar juntos. Porque aí a gente começa...
Olha que legal, eu falei do travessão e tu falou do erro de português. E a gente tá juntos aqui imaginando o movimento que tá acontecendo. Qual é a consequência da consequência disso? Legal. Acho que terminamos bem. Porra, eu não vou terminar. A gente vai sair daqui, vamos almoçar e eu continuo meu papo. Eu acho que agora a gente só tem a agradecer, Kim, de verdade. Pô, obrigado. Ampliou nossos horizontes de conhecimento, provavelmente das possibilidades de futuro também com esse Que papo. ótimo, cara, que ótimo. Vocês também. Ó, e tenho certeza que agora conhecendo o Espírito Santo você vai vir mais vezes também. Agora Já abriu mais um caminho no seu futuro, agora mais vezes o Espírito Santo. Uma eu possibilidade. desbloqueei esse mapa, assim, que nem no Isso, videogame. Sabe é. quando tu desbloqueia o mapa? Pô, desbloqueei esse mapa, agora eu vou estar aqui Já direto. Então, de verdade, Fechou. agradeço pelo papo. Pô, obrigado. Tamo Eu junto. acho que também vale a gente falar sobre os patrocinadores. A gente tem a Shift, a Contado e o CCA com patrocinador que viabiliza esse podcast, parceiros nossos de negócio também. E se você quiser ver outros episódios como esse, igual do Kim, e outros episódios relacionados ao SX, que teve uma playlist Perfeito. inteira, que o Flávio aqui fez quantos Foi. episódios? 10 episódios. 10 episódios durante o SX. Só procurar a gente no YouTube, Bibutton Ventures, ou no Spotify, Papo de Balcão. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.